Queridos irmãos, graça e paz, amém? Quero convidá-los a se colocarem em pé e abrirem as vossas Bíblias comigo no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 8, versos 5 a 13. O pastor Rogério pregou uma mensagem sobre o centurião de Cafarnaum na segunda passada, mas durante essa semana toda Deus me incomodou também para pregar sobre esse texto, de modo que vai ser só uma confirmação daquilo que ele já ministrou para a igreja. Amém, amados irmãos? Nós vamos falar sobre uma fé excelente. Diga para o teu irmão, uma fé excelente. Mateus capítulo 8, versos 5 a 13 diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize somente uma palavra, e o meu criado ficará são. Pois eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Digo ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o seu criado ficou são. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o teu nome, ó Deus, por essa noite tão gostosa em que estamos aqui reunidos na tua casa para te adorar, te dar os louvores que a ti é devido. Nós te louvamos pela bendita, poderosa, magnânima, gloriosa palavra de Deus. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito fale aos nossos corações através da tua palavra. A tua palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fale conosco, Pai, não permita jamais que eu me intrometa na fala do teu Espírito. Que eu seja apenas, ó Deus, um canal pela qual o teu Espírito falará conosco. Fale conosco, meu Deus, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Uma fé excelente. Queridos, todos nós temos fé. Todos nós temos fé. Somos da fé e vivemos pela fé. Mas, queridos, estudando este texto sagrado que eu acabei de ler juntamente com os irmãos, nós conseguimos enxergar que esse texto está recheado de lições. Ele é recheado de argumentos, de lições, de posicionamentos. E a pergunta que me vem ao coração é esta quando eu li este texto sagrado: que fé é esta que Jesus de Nazaré, no verso 10 diz que não encontrou em Israel? Que fé é esta que fez Jesus dizer que nem em Israel se achou uma fé como aquela fé do centurião romano? Ele achou neste homem o que eu chamaria de uma fé excelente. E esta fé excelente não é uma fé normal,
não é uma fé no âmbito da religiosidade. É uma fé que tem por detrás de si coisas, lições, profundas marcas que podem fazer a diferença na história da vida de alguém. Então, o convite de Jesus de Nazaré para nós aqui nessa noite é para que eu e você assumamos uma fé excelente. E nós vamos entender que esta fé excelente é possível para quem tem a graça de Deus. Quem tem Jesus de Nazaré na vida, é possível experimentar e viver uma fé excelente. Jesus acha neste homem esta fé que eu chamo de uma fé excelente. Não era somente uma fé, era uma fé condensada, era uma fé excelente. E a minha pergunta aqui nessa noite é: como era esta fé excelente que Jesus viu neste homem? Em primeiro lugar, esta fé era uma fé proveniente não da religiosidade, era uma fé proveniente do coração. Deus não se encanta com a fé estereotipada. Deus não se encanta e Deus não fica embasbacado, admirado com o tamanho do teu cabelo, se ele é grande ou pequeno. Se o teu glória a Deus foi alto ou se foi baixo. Se você sapateou ou se você só chorou. Se você é membro de uma igreja ou não é membro de uma igreja. Isso para Deus faz pouca diferença. A fé excelente que Jesus viu no centurião romano não estava na religiosidade, não se encontrava na religião, se encontrava no coração do centurião romano. Haja visto que quando Jesus vê a atitude deste homem, quando aborda Jesus, implorando para que Jesus visitasse o seu escravo, o seu servo, Jesus olha para ele e diz assim: ora, nem em Israel. Eu não sei se você sabe, Israel é o centro nervoso da religião. Aliás, as 3 religiões monoteístas, as 3 maiores religiões monoteístas da história são o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Estas 3 religiões, hoje você acha em Israel, e hoje elas estão fixadas lá em Israel. Lá em Israel foi o berço destas religiões. Ora, Jesus chega para todos os discípulos e diz para eles o seguinte: olha, o berço do islamismo, o berço do cristianismo, o berço do judaísmo, apesar de ter tantas religiões e tanta crença, olha, em todas essas religiões, eu, honestamente, disse Jesus, eu não achei a fé que eu achei no coração deste soldado. Ora, esse soldado era gentil, esse soldado era pagão, esse soldado não seguia uma religião. Mas Jesus, diante de toda a multidão que estava ali, disse: olha, eu sei que eu estou no centro nervoso da religião, eu sei que eu estou no meio onde muitos professam inúmeras fé, e tem fé, um fé aqui, outro fé ali, outro fé no outro Deus, mas aqui em Israel, eu não achei a fé que eu achei no coração desse chefe dos soldados romanos. O que isso tem a ver comigo e com você? Tem a ver que Deus vê a fé excelente como aquela fé que brota do coração. Não é aquela fé que precisa ser discernida por causa de um kippá, ou por causa de um tailete, ou por causa de um manto, ou por causa de um terno, de uma gravata. Pode ser que esteja alguém agora na praia, e Jesus está visitando, está vendo que lá na praia ele está adorando a Deus em espírito e em verdade. As coisas do relacionamento de Deus não se dá no âmbito da religião. Aliás, a palavra religião significa religare, ligar o homem a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que só há um mediador
entre Deus e os homens não é a religião, não é a religiosidade, é Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus, quando nasce, ele nasce no coração do homem. Não foi isso que Jesus disse à mulher samaritana? Ora, ela questionou Jesus dizendo: Senhor, aonde nós temos que te adorar? É no Monte Gerizim? É em Jerusalém? Jesus disse: não, vocês estão enganadas, você está enganada. Eu, o Pai, procura verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, porque é lá do coração que Deus está avaliando o meu culto e o teu culto aqui nessa noite. Pode ser que você entrou aqui nessa noite e não pulou, não sapateou, não profetizou e não sentiu o fogo de Deus, mas sentiu apenas a dor da desolação, mas sentiu a paz de Deus no teu coração. E mesmo tendo pouca força, você adorou a Deus gemendo, mas se foi de coração, Deus achou em você uma fé excelente. Deus procura verdadeiros adoradores que adora a Deus em espírito e em verdade. Olha para cá. A excelência da fé não está na fé. A excelência da fé está no coração daquele que a tem. A fé dos religiosos era uma fé desprovida do coração e das obras. Eles tinham ortodoxia, ou seja, tinham a Torá, tinham o Alcorão, tinha seja lá o que for mais como credo. Eles tinham a ortodoxia, mas divorciada da ortopraxia. Ou seja, eles seguiam o cristianismo, mas não tinham tido um encontro com Jesus ainda no coração. Esse é o perigo que corremos. Participarmos de uma igreja, cantarmos os louvores da igreja, sermos dizimistas fiéis, mas não termos ainda o nosso coração entregue 100% a Jesus de Nazaré. Pergunta para o teu irmão: irmão, como está o teu coração? Poucos religiosos, doutores da lei, fizeram o que este cidadão romano fez. Até então, nenhum doutor da lei, nenhum conhecedor da Torá, nenhum fariseu tinha se prostrado e implorado aos pés de Jesus como este cidadão romano tinha feito. Sabe por que muitas vezes as pessoas não querem seguir Jesus? Porque muitas vezes a gente professa uma coisa e vive outra. Jesus elogiou a fé deste homem porque a fé dele era uma fé excelente, porque era uma fé proveniente não de boca, mas era proveniente do coração. Posso dizer uma coisa para você, você guarda isso no teu coração? Jesus não quer pompas, Jesus não quer shows, Jesus não quer beleza exterior, Jesus não quer estratégias humanas, Jesus não quer boas oratórias, Deus não quer bons pregadores, Deus não quer bons executores da retórica, Ele quer o meu e o teu coração. Deus procura quem o adora em espírito e em verdade. Segundo lugar, que fé é esta excelente que Jesus diz não ter encontrado em Israel? Olha para cá, meu irmão. Uma fé firmada no amor. Diga para o teu irmão: uma fé firmada no amor. Notem os irmãos, que este gentil, este centurião romano, ele procura Jesus de Nazaré, não para resolver um problema dele. Ele procura Jesus de Nazaré, não para curar o pai dele. Notem vocês que ele procura Jesus de Nazaré, não para curar a mãe dele, ou o irmão dele, ou um primo dele, ou o pastor dele. Ele procura Jesus de Nazaré por amor a um criado, a um escravo. Ele não tinha obrigação nenhuma, até mesmo porque se um escravo morresse, ele comprava outro.
Ele colocava outro. Ele poderia ver o criado dele, o escravo dele, como mais uma peça no tabuleiro daqueles que trabalhavam dentro do lar dele. Mas este homem aqui tinha o que muitos que conheciam a lei não tinham. Os que conheciam a lei tinham fé, mas muitos deles não tinham amor. Mas este homem aqui, apesar de ser gentil, apesar de ser líder de uma centúria de 100 soldados romanos, ele foi atrás de Jesus, não para resolver os seus problemas. Ele foi atrás de Jesus por amor a um escravo, por amor a um criado. Quando Jesus vê aquele chefe de uma centúria de soldados de guerra, chefe do BOPE da sua época, chefe do Garra da sua época, chefe da rota da sua época, prostrado, pedindo a cura do seu empregado, do seu escravo, Jesus vê naquele homem uma fé excelente. Porque você há de convir comigo, na maioria das vezes a gente procura Jesus para resolver os nossos problemas. E diga-se de passagem, eu não sei você, mas eu tenho muitos problemas. E normalmente, na maioria das vezes que eu vou até Jesus e me prostro diante dele, eu vou para relatar os meus problemas. E esses dias aconteceu algo inusitado. Eu estava orando de joelhos e comecei, Senhor, abençoe a minha esposa, abençoa, Senhor, os meus filhos, abençoe o meu pastor, abençoe os obreiros. Aí o Espírito de Deus falou no meu coração, acredite você ou não. Deus falou, ore também pelo seu cachorrinho. Eu nunca tinha orado pela Duda. Porque o Deus da Bíblia Sagrada ama os homens e ama os animais. O Deus da Bíblia Sagrada, Ele é amor. E quem tem fé em Cristo Jesus, e quem recebeu Jesus na vida, ama. Ama homens, ama animais, ama. Exala amor. E Jesus achou neste homem, centurião romano, o que ele não havia encontrado nos doutores da lei. Amor. Sabe o que falta na igreja evangélica dos nossos dias, meus irmãos? Amor. Diga para o teu irmão, falta amor. Mas diga para ele assim, falta eu dar mais amor. Não fala para ele, você precisa dar mais amor, não. Diga para ele, eu preciso ser mais a manifestação do amor de Deus na terra. Não é isso que diz em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13? Permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é? Diga para o teu irmão, o maior desses é o amor. Abra sua Bíblia comigo, por favor, 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, verso 16. Quantos acharam? Digo amém. Está lá antes de Apocalipse. Diz assim, capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Verso 17. Quem tiver bens no mundo, do mundo, e vendo seu irmão necessitado, fechar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, nem de fé, mas por obra e em verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. O amor deve vencer até as barreiras das formas de adoração dos tradicionais e dos menos tradicionais, dos pentecostais e dos tradicionais. Francis Schaeffer disse um negócio muito interessante. Irmãos, santidade sem amor é severidade.
Santidade. Sem amor, você é parte da Eucaeda Gospel. Santidade sem amor condena o Solorê, condena o irmão Regine, condena, sai condenando, sai apontando. Santidade sem amor, ninguém presta e só você é a quarta pessoa da Trindade. Santidade sem amor é severidade. E amor sem santidade é transigência. Num desses dias, eu vi um pastor pregando na sua visão religiosa, na rádio. Na rádio tem poucos programas que prestam. E eu peguei bem naquela hora num programa que não prestava. Na hora eu pensei que Deus estava falando comigo. Mas depois eu vi que era pura religião. O irmão dizia o seguinte: olha, eu tenho uma revelação de Deus. Eu falei, opa, então é Deus puro, né? Deixa eu ligar, que eu estou querendo que Deus fale comigo. Aí o indivíduo disse assim: olha, você que gosta de futebol. Eita Deus. Aí acho que é Deus mesmo. Você que gosta de futebol, você que gosta de voleibol, mas ele falava assim de forma agressiva mesmo, que eu estava quase freando o carro, indo para trás. Você que gosta de basquetebol, de beisebol, saiba de uma coisa, Deus me disse que você vai para o inferno. Eu desliguei o rádio. Sabe por quê? Ele disse. Mas ele dizia assim: sabe por quê? Porque Deus me revelou que futebol se escreve futebol, voleibol, basquetebol. Disse, meu Deus do céu. Gastando uma fortuna na rádio, para falar besterol da religião. Quando Jesus disse, e nisto saberão e conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se a gente tiver amor, é para Deus uma fé excelente. Pastor Rogério, uma vez me ensinou, e disse, pastor Anderson, sabe qual que é a oração que Deus responde? É a oração que a gente ora com amor. É interessante que neste homem aqui que nós lemos em Mateus capítulo 8, apesar dele não ser religioso, esse homem tinha uma fé excelente porque ele tinha amor. Esse homem, ele deixa os seus 100 soldados do BOP por um tempo, sob a guarda de alguém, e ele vai até Jesus, se prostra diante de Jesus, implora a Jesus para Jesus curar um escravo dele. Jesus olha do céu e diz, eu não achei em Israel alguém que tenha uma fé excelente, uma fé baseada no amor, como este homem. Aliás, este homem me faz lembrar o bom pastor que deixou as 99 ovelhas para ir atrás de uma que havia se perdido. Deixa eu dizer algo da parte de Deus para você. Sabe quando é que a igreja evangélica fará a diferença nos nossos dias? Você sabe como é que a igreja evangélica fará? Se a gente começar a manifestar o amor e a graça de Deus aos perdidos. A fé excelente é firmada no amor, porque uma palavra sem amor mata. Um olhar sem amor machuca, ou é malícia. Um abraço sem amor traz dúvidas. Uma oração sem amor é só oratória e não passa de palavras bonitas ao vento. Uma bênção sem amor não passa de confissão positiva. Cuidar sem amor é peso, é fardo.
Beijar sem amor é só hipocrisia. Elogio sem amor é por interesse. Visita sem amor é só política da boa vizinhança. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é: dá a mão para a pessoa que está do seu lado e diga: irmão, eu não sei o teu nome, se sei eu sei, eu não sei, mas eu quero dizer para você que o que nos une é o amor de Deus. Que fé é esta que Jesus diz não ter encontrado em Israel? Que fé excelente é esta que Jesus diz não ter encontrado em Israel? É uma fé solidária, é uma fé intercessória. Não jogue apenas os pedidos de oração nas costas do ministério de intercessão, dos pastores ou da liderança dessa igreja. Seja você um homem, uma mulher de oração. Esse líder do exército de 100 soldados romanos, ele vai até Jesus, ele se prostra diante de Jesus, e ele não faz um pedido para si, ele é um intercessor para o seu criado. Ore por mim, meu irmão, que eu oro por você. Vamos orar uns pelos outros, vamos começar a interceder. Vamos começar a nos colocar na brecha por quem precisa das nossas orações. Alguém certa vez disse que, pastor Rogério, que segunda-feira disse, que quando a gente pensa nos nossos problemas, nós precisamos entender e pensar que existem pessoas agora passando muito mais problemas do que a gente está passando. Agora, tem gente no hospital em coma, tem gente gemendo com câncer, tem gente à beira da morte. Mas nós estamos aqui vivos, e porque estamos vivos, vamos interceder pelos vivos, para que Deus mude a sorte de todos os que estão vivos. A Bíblia diz, no verso 6, que ele não pede para Jesus curar o escravo dele. A Bíblia diz que ele implora. Porque vamos ser sinceros, quando o problema é meu, quando o problema é teu, você implora, você baba, você geme, você chora, você faz votos, você faz voto que nem Deus acredita, mas faz, porque é o teu problema. Agora, quando é o problema dos outros, a gente diz: Senhor, olha, põe na fila aí de prioridades os meus problemas. Mas se sobrar tempo para ti, envia o anjo e socorre o meu irmão que está lá doente, sei lá, só tu sabes. Mas esse centurião romano não, ele implora. E eu acho que esse homem não implorou em pé, eu acredito que ele implorou de joelhos. E quando Jesus se espanta e diz: eu nunca achei em Israel tanta fé, é que Jesus ficou impactado de ver alguém buscar uma bênção para o outro. Ver alguém que não tinha um coração egocentrista, mas um coração outrocentrista. Ele vê alguém chegando perto de Jesus dizendo: tem misericórdia, Senhor, eu te imploro, Senhor. O Senhor diz: qual que é o teu problema? Não é por mim não, é para o meu criado. Resolve o problema do meu escravo. O Senhor deu um passo para trás e disse: rapaz, nem no meio das religiões cristãs, do Islã, do judaísmo, eu achei uma fé excelente, baseada no amor e na intercessão, como eu achei nesse centurião romano. Se você se colocar na brecha pelo teu irmão, pela tua irmã, Deus vai te abençoar. Diga para o teu irmão isso: se você se colocar na brecha pelo teu irmão, pela tua irmã, Deus vai te abençoar. Esta é uma fé excelente porque é uma fé solidária. É uma fé desprovida de apegos e egoísmo.
Esta é uma fé excelente, porque quando se tem 2 pães, come-se um e compartilha o outro. E quando só se tem um pão, come-se esse pão e lembra de orar por quem não tem nenhum pão. Ora, não é esta a fé da comunidade e que Jesus veio fundar aqui na terra? Ele disse para os discípulos, vocês orarão assim, vocês terão uma fé assim, e quando vocês orarem assim, vocês viverão assim, e quando vocês viverem assim, vocês orarão assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, Senhor. Eu estou aqui orando, não só pelo meu pão, não só pela minha provisão. Eu estou orando pela provisão de todo mundo que se reúne no domingo à noite lá na Igreja Evangélica Canaã. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa cair, Senhor. E quando a gente ora, não nos deixe cair, a gente se coloca na posição também de ajudar os outros a não cair. Melhor ainda, nos colocamos na posição de não sermos os empurradores para os outros caírem. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não foi isso que Deus, tomando a boca do profeta Ezequiel, no capítulo 22, verso 30, diz? Deus diz: busquei dentre eles um homem de fé excelente, de fé baseada no amor, que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim, por este povo, para que eu não destruísse, mas a ninguém achei. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Pode ser que a palavra esteja muito tensa, muito forte, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe essa mulher que está sendo massacrada aí porque matou o japonês da família Yoke lá? Todos nós ficamos indignados, é claro que ficamos indignados. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem orou pela salvação dessa mulher? Quem se lembrou de dobrar o joelho e dizer: Senhor, tenha misericórdia da vida dessa mulher? Que fé excelente é esta que Jesus diz não ter encontrado no centro religioso da sua época. Uma fé focada só em Jesus de Nazaré. Esse centurião romano não quis falar com Pedro, não quis falar com o apóstolo Valdemiro, não quis falar com o pastor Rogério, não quis falar com o pastor Anderson. Ele focou a sua vida, os seus olhos, somente em Jesus de Nazaré. Uma fé excelente é uma fé que se aproxima de Jesus de Nazaré, que implora a Jesus de Nazaré, que conta o problema a Jesus de Nazaré e reconhece a autoridade de Jesus de Nazaré. É esta fé excelente que nós não encontramos mais em Israel, como Jesus disse. Mas em quinto lugar, que fé excelente é esta que Jesus diz não ter encontrado nos religiosos da sua época? Uma fé que me leva a tomar um posicionamento em Deus. Diga para o teu irmão: nós precisamos nos posicionar. Deus está nos chamando para um posicionamento. A Bíblia Sagrada diz que este homem, chefe de uma centúria de soldados, ele se aproxima de Jesus. E eu creio que por ele se aproximar de Jesus, ele havia tomado esse posicionamento dentro da casa dele. Quando ele viu a situação do seu escravo, ele disse: eu vou resolver esse problema. E a forma de eu resolver esse problema é eu ir até Jesus de Nazaré. É eu me aproximar de Jesus de Nazaré. É eu me prostrar diante de Jesus de Nazaré. É eu reconhecer a autoridade de Jesus de Nazaré. Se eu fizer isso, a minha vida, a vida da minha família, a vida do meu criado vai mudar. Se aproxime de Jesus de Nazaré. Se prostre diante de Jesus de Nazaré. Reconheça a autoridade de Jesus de Nazaré.
Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus de Nazaré. Tenha como ídolo, tenha como Senhor, tenha como Salvador, tenha como sob a tua autoridade, Jesus de Nazaré. Só Jesus de Nazaré pode te tirar do lugar onde você está. Jesus tem poder. Que fé excelente é esta que Jesus diz não ter encontrado em toda Israel? Uma fé humilde. Diga para o teu irmão, uma fé humilde. Interessante. Esse homem era um homem de posição. Ele era chefe do BOPE da sua época, irmão. Era o sargento Nascimento da sua época. Ele era reconhecido, tinha patentes. Israel estava sob o domínio de Roma. Então, um homem que era chefe dos soldados romanos era extremamente respeitado. Mas este homem, apesar de ter a posição que tinha, ele não deixou a posição subir para a cabeça. A Bíblia fala que esse chefe do comando do exército de Roma, ele se aproxima de Jesus, se prostra. Ele tem fé, uma fé humilde. Uma fé que não chega para Jesus desaforando e dizendo, se tu és Deus mesmo, se tu és o Senhor, se tu és o Salvador, vai lá e cura o meu criado agora. Eu decreto para ti, Jesus. Vai para minha casa, eu estou decretando. Eu estou declarando, Jesus, corre para minha casa. Esse homem, por ser chefe de um exército de 100 romanos, soldados romanos, ele tinha autoridade. Ele podia chegar para Jesus e dizer, vocês estão sob o meu domínio. Roma é quem manda aqui, você tem que ir na minha casa. Não, a Bíblia diz que ele tinha uma fé humilde, uma fé excelente. Eu não sei se você sabe que a primeira bem-aventurança bíblica, diz assim, Mateus capítulo 5, verso 3, bem-aventurado os pobres de espírito. E o espírito aqui, não é o espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. É os pobres de espírito com letra minúscula, que significa aqueles que dependem inteiramente de Deus, para ver o agir de Deus, para ver a manifestação do poder de Deus, para receber o milagre de Deus. Não depende de mim, depende somente de ti, Jesus. A primeira bem-aventurança bíblica Jesus ensina, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Esse homem vem, põe de lado toda a sua autoridade humana e se prostra diante daquela autoridade divina. Porque diante dos olhos de Jesus de Nazaré, todos nós aqui somos iguais. A diferença é que você pode ter alguns milhões na sua conta e eu devo ter uns 2 milhos lá em casa. Mas para Jesus de Nazaré, todos nós somos iguais. Só para você ter, só quero te lembrar disso. A Bíblia diz que você veio do pó. E sabe para onde você vai? Do pó. Está vendo esse rostinho bonito que está do teu lado? Vai virar pó. O bicho vai comer. Eu vejo tanta gente se ensoberbecer, subindo no patamar, dizendo, eu seja louvado. Esse homem se aproxima de Jesus e diz, Senhor, implorando a ele, diz, Senhor, eu sei que tu vais curar, porque o Senhor acabou de dizer, mas deixa eu te pedir um favor, não entra lá na minha casa não, porque eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Jesus olha e diz, poxa vida, eu nunca achei tanta fé em Israel. Ô indivíduo humilde, tem doutores da lei, teólogos, magistrados, PhD em teologia, que conhece da letra, mas não é humilde. Interessante, esses dias atrás,
Eu recebi uma mensagem SMS no celular. Eu quase chorei, irmãos. A mensagem dizia o seguinte, olha isso. Pastor, 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos. Existem pessoas que espalham luz por onde passam. Falei, é eu mesmo. Trazendo energia e força a quem precisa. Irmãos, aquilo foi me trazendo uma... É de mim que esse cara está falando. Fazendo de tudo para nos tirar da escuridão e iluminando o nosso caminho. Eu quase chorei. Aí ele continuou dizendo, essas pessoas são os funcionários da Eletropaulo. Aí a pessoa colocou embaixo, já estava se achando, né, pastor? Já estava me achando a luz do mundo. Sétimo lugar, que fé excelente é esta que Jesus diz não ter encontrado na Terra Santa? Uma fé acolhedora, consoladora e curadora. Você há de concordar comigo que esse gentil, que este homem, apesar de não ser da fé, entendeu o que é ter uma fé excelente. Você há de concordar comigo que quando ele vai abordar Jesus, ele aborda Jesus e diz para Jesus, Jesus diz para ele, eu vou curá-lo. Ele diz para Jesus, não, diz só uma palavra. Não vai na minha casa não, porque eu não sou digno de receber-te na minha casa. Você há de concordar comigo que esse escravo estava sendo cuidado na casa dele. Você há de concordar comigo, não é isso? Porque se ele disse para Jesus, eu não sou digno de te receber na minha casa, ele não disse, não sou digno de receber-te na casa do meu escravo. Ele disse, não sou digno de receber-te na minha casa. Ou seja, quando ele foi procurar Jesus, ele já estava manifestando amor. Ele já tinha um coração acolhedor. Ele já tinha uma fé comprometida com o outro. Ele tinha uma fé consoladora. Ele tinha uma fé animadora. Ele com certeza antes de sair de casa, ele diz, olha, deite aí nessa cama, fique aí. Mandou os outros empregados cuidarem dele, como se tivesse cuidado de alguém da sua própria família. E disse para ele, ó, fica aqui, porque eu vou atrás da tua bênção, eu vou interceder por você. Eu te amo, e você, apesar de ser meu escravo, eu te amo, e Deus vai te tirar dessa. Fique tranquilo, porque eu volto com a tua vitória. Porque quem tem uma fé, segundo Jesus de Nazaré, uma fé excelente, ele tem palavras boas. Antes de alguém receber a cura, ele já começa o processo de cura através das palavras que saem da minha boca para ela. De modo que quando eu vou visitar alguém, eu visito levando palavras de ânimo, de encorajamento. A pessoa está na pior, eu não chego dizendo, vai piorar mais ainda. Eu chego dizendo, vai melhorar. Você vai se levantar, Deus vai restaurar, Deus vai fortalecer, Deus vai abençoar, Deus vai levantar, Deus vai operar, porque o meu Deus é o Deus que acolhe, é o Deus que consola, é o Deus que abraça, é o Deus que levanta, é o Deus que opera, é o Deus que manda sinais no céu, na terra, e opera sinais nos nossos dias. Eu tenho uma palavra de consolo para o teu coração, Deus tem poder para operar milagres. E Deus vai operar milagres. Que fé excelente é esta que Jesus diz não ter encontrado na cidade das religiões da fé. Uma fé baseada numa só palavra. Diga para o teu irmão, uma só palavra. Isso me chama para Jesus de Nazaré. Jesus diz, eu sou o caminho. João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Quando o chefe da centúria dos soldados romanos diz, Senhor,
eu não sou digno que entres na minha casa, mas mande apenas uma só palavra. Ele estava dizendo o seguinte: Jesus, o Senhor não precisa ir lá. Basta uma palavra tua que a coisa acontece. O Senhor não precisa estar lá presente, porque o Senhor é onipresente. O Senhor está aqui, o Senhor está lá, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, na tua presença o Senhor se faz presente. Então, Senhor, manda só uma palavra, porque a tua palavra é o Senhor, e o Senhor é a tua palavra. Posso dar uma boa notícia para você? Enquanto você está recebendo a palavra de Deus aqui, Deus está visitando a tua casa lá. Eu vou repetir isso. Enquanto você está recebendo a palavra de Deus aqui, Deus está visitando lá. Enquanto você está recebendo a palavra de Deus aqui, Deus já enviou o anjo na frente para fazer dessa semana uma semana marcante na história da tua vida. Enquanto você está recebendo a palavra de Deus aqui, Deus já está trabalhando na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta para te dar livramento e te dar vitória. As portas vão se abrir, diz o Senhor. As portas vão se abrir, diz o Senhor. As portas vão se abrir, diz o Senhor. Quem crê nisso, levante a mão e dê um glória a Deus bem forte. Os reformadores declararam sola escritura, que significa somente a palavra. Aqui na Igreja Evangélica Canaã, nós temos a Bíblia Sagrada como nosso livro de regra, de fé e prática. Amamos ela, vivemos por ela e morreremos por ela, porque esta palavra escrita, ela se verbalizou através de Jesus de Nazaré, e ela não só está aqui, mas ela está aqui. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Em último lugar, que fé excelente é esta que Jesus diz não ter encontrado na Terra Santa? Ou seja, uma fé fiel, uma fé comprometida com quem pode e com quem precisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é da fé, é fiel? Todos os textos bíblicos que você olhar, que tiver a palavra fé, você pode substituir pela palavra fidelidade. Porque é a mesma raiz grega. Ou seja, sem fé, é impossível agradar a Deus. Eu posso dizer, sem fidelidade, é impossível agradar a Deus. Porque vamos ser sinceros, tem gente que tem fé. Macumbeiro tem fé. Umbandista tem fé. Pessoas de outras religiões, tem gente que tem fé até no Henrique Cristo. Aquele doido com cara de retardado. Fé. Mas uma fé fiel em Deus, comprometida com Deus, é que faz da fé ser uma fé excelente. Em outras palavras, esse centurião romano, quando ele chega diante de Jesus e diz, Senhor, esse Senhor não está com letra minúscula. Esse Senhor com letra minúscula serve para o pastor Rogério, Senhor Rogério, Senhor Anderson, Senhor Pedro, Senhor Celso. Ele diz com letra maiúscula, Senhor, reconhecendo o poder e a autoridade dele. E não só isso, ele diz, Senhor, não sou digno de te receber na minha casa, que eu sou um miserável pecador, mas eu tenho autoridade para dizer para um soldado, vai, ele vai, vem, ele vem. E sobre ti está essa autoridade. E eu reconheço essa autoridade sobre ti, porque tu és Senhor.
E eu estou comprometido com esta autoridade que o Senhor tem. Então eu acredito no Senhor e sou fiel ao Senhor. De tal modo que eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai agir. Uma fé excelente é uma fé sem exibicionismos, sem marketing, sem shows. Na Bíblia não existe show da fé. Não existe na Bíblia show da fé. Jesus teve momentos que ele curava cego e dizia: vai se lavar no tanque de Siloé e não conte a ninguém. É impossível a pessoa não contar para alguém. A pessoa era cega, agora estava vendo, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu não quero show. Eu não quero explorar a situação adversa de alguém para promover uma igreja. Eu quero que o meu nome seja glorificado, honrado, sem exibicionismo, mas por fidelidade, por amor e por fé. Este centurião foi até Jesus com esta fé excelente, sem alardes. Seu servo recebe a cura, fica são e ponto final, a história termina. Jesus curou, está curado. Jesus curou, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus operou, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. O centurião não saiu dizendo em momento algum: preste atenção, soldados romanos, este meu servo foi curado porque eu fui interceder por ele. Eu não vejo esse centurião chamando o seu escravo e dizendo para ele: conta o testemunho aí para todo mundo agora aí, que eu fui o cara usado para você ser abençoado. Não, ele entendeu. Quem tem uma fé excelente, faz com uma mão e a outra não fica sabendo. Se Deus te usou para abençoar, Deus te abençoe. Faça em secreto. Você fez em secreto, porque em secreto o Pai te recompensará. Agora, não deixe de dar honra, glória, louvor, adoração e exaltação ao Rei da Glória. Eu quero concluir dizendo o seguinte: quando Jesus disse, seja feito conforme a tua fé, Jesus estava dizendo o seguinte: seja feito conforme a sua fé de coração. Seja feito conforme a fé firmada no amor que você tem. Seja feita conforme a sua fé solidária e intercessória. Seja feita conforme a sua fé posicional. Seja feito conforme a sua fé humilde. Seja feito conforme a sua fé acolhedora, consoladora e curadora. E seja feito conforme a sua fé na minha palavra e na sua fidelidade a mim. Irmãos, que Deus encontre em mim, em você, em nós, corpo de Cristo, igreja de Jesus Cristo, noiva do Cordeiro, esta fé pura e simples, uma fé excelente, e isto é possível, porque a graça supra-excelente de Deus está sobre nós, está em nós. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus.